Bom, amigos, quero pedir-lhes licença para acompanhar meu discurso no papel, pois tenho 38 anos de convivência com meu filho surdo, 25 com a comunidade surda de Parnaíba e sou ativista à frente da associação há 10 anos. Para contar essa história, não poderia, né? E o tempo de participação de cada um é limitado. E reduzir o máximo a minha fala para não me perder ou deixar de compartilhar com vocês informações importantíssimas. Porém, optei por ler minhas experiências que foram escritas por mim com muita diligência. Boa noite a todos. Boa noite à comunidade surda de Parnaíba, a comunidade surda brasileira e todos aqueles que nos acompanham nesse momento, surdos e ouvintes em todo o mundo. É com grande prazer e muita alegria que envio a vocês um grande abraço virtual e quero receber de volta esse mesmo abraço. Estamos comemorando hoje Setembro Azul, o Dia Nacional do Surdo, que será amanhã. Parabenizamos a todos os surdos brasileiros e ao redor do mundo. Bom, eu ia contar aqui alguma coisa, mas o Cleto já falou alguma coisa por mim. Sou mãe de um surdo, Ranier, trabalha no SESC, como auxiliar administrativo há 14 anos. Para quem não conhece o Setembro Azul, é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira e é marcado por diversos eventos e voltado para as reivindicações de sua educação, que tem por direito, por lei, Libras português, acessibilidade, nem vou mencionar a parte crucial dos surdos, o que eles têm muita necessidade é o intérprete de Libras da janelinha da TV. Sabe-se também que eles têm algumas conquistas para comemorar, mas são pouquíssimas. Vou falar um pouco sobre a APAS. Eu e Ranier somos os idealizadores dessa entidade. A associação as suas atividades trabalham sobre os direitos sociais dos surdos e foi fundada, movida pela necessidade de atender e apoiar o desenvolvimento linguístico, cognitivo social da comunidade surda de Parnaíba e de aprender e ensinar de forma culta, mais adequada, a língua brasileira de sinais, uma língua de status, segunda língua oficial do Brasil. E a associação tem como meta basilar dar autonomia aos surdos na sua língua, pois os surdos daqui e de outras cidades próximas, há bem pouco tempo, não conheciam a própria língua e eram analfabetos em português. Dentre as atividades promovidas pela associação, é de fundamental importância alfabetizar e letrar os surdos através da educação bilíngue, pois só assim, através do bilinguismo e de sua cultura, esse sujeito poderá se tornar um cidadão de status com os mesmos direitos da comunidade majoritária. Os surdos têm metas. Eles tentam, a cada minuto, tirar de seu caminho todo tipo de preconceito, exclusão, indiferença, desrespeito, a falta do intérprete na janela, isso sendo a parte crucial. Antes da APAS, não se falava em surdos em Parnaíba, nem se valorizavam, nem eram conhecidos. E ainda hoje não são vistos, infelizmente. Uma das finalidades da APAS
é tirar o surdo da invisibilidade. Porque também era um desejo do Ranier em Parnaíba e da comunidade surda, nem se valorizava, e conseguimos, nem eram conhecidos. Meu filho me cobrava e ainda hoje não são entidade vistos. Queria resposta, queria ser finalidade ouvido. da APA No passado, é tirar o surdo estava da sempre na minha invisibilidade, residência, interagindo, conversando, aprendendo um com o outro. E ainda hoje eles seguem unidos pelos mesmos ideais. E A ainda hoje fundação não da são associação vistos. queria resposta, associação queria ser ouvido. abriu Abriu sua nova consciência em Parnaíba, trazendo melhorias e novas expectativas de vida para os surdos, que se desenvolveram significadamente pelos mesmos ideais. A APAS continua sendo um ponto de apoio, um porto seguro para o Abriu sua nova consciência 2 anos depois, começaram a chegar em Parnaíba novas expectativas de vida, trazendo cursos para os surdos, especialização em Libra, que deu um pouco mais de visibilidade à língua de sinais. Continua. E hoje temos a faculdade Amiacel, que inclui no seu currículo, começaram a chegar em Parnaíba, novas empresas, dando oportunidade para as especializações em Libra, graduarem na pouco mais urbanidade, a língua de sinais. Mesmo com pouco conhecimento nas duas línguas, faculdade já havia passado até em 2017 em 4 vestibulares, não concluindo os cursos, eles não concluem mais passando a ser o primeiro surdo de Parnaíba, a faculdade já havia passado a passar no Enem, 17, escolheu ciências contábeis, não começou o curso na UFP, porém trocou por letras Libras, passando a ser hoje está cursando primeiro na Uniacel, no 6º período. Voltando para a APAS, é importante ressaltar no Enem que a associação deu visibilidade ao surdo, ciências contábeis, principalmente começou através dos eventos que ela promove. Letras Libras, passando a seminário está cursando palestra na Uniacel, nas universidades, no centro de línguas, ou nas escolas, começando a celebrar no dia 23 de abril, principalmente começou através dos eventos que ela promove Nacional de Língua de Sinais. Seminário tem exposição palestra, com fóruns, congresso, caminhadas, passear nas escolas e começando a celebrar no dia 23 de abril, terminando com o desfile de moda inclusiva da pessoa com deficiência, pois além de presidente da APAS, seminário presidente do comum. Este desfile acontece em comemoração às escolas internacional da pessoa com deficiência, 3 de dezembro. Terminando com esse desfile acontece no shopping da pessoa com deficiência, levando alegria, eutimia, emoção para essas pessoas e seus familiares. Agora, em falando do direito dos surdos, um assunto muito delicado, complexo. Esse desfile que acontece no shopping é indicamento, levando alegria, eutimia, emoção, Libras português. Para essas pessoas devem já familiares. Escola bilíngue. Agora, em falando, porque depois de tantos modelos de educação chegaram ao entendimento que a escola bilíngue Libras português é a mais correta, a mais justa, adequada para o surdo. Aprender a sua língua, de uma forma natural, a sua própria língua, criada pelas próprias comunidades brasileiras e ao redor do entendimento. Voltando à proposta da LAI, Libras português, é a mais correta, a mais justa, o direito dos surdos. Eu faço 2 perguntas. Cadê as escolas bilíngues para 10 milhões de surdos? E onde é que o surdo vai aprender sua língua brasileira? Onde é que uma criança aprende a sua língua, se não na família, na sociedade? Depois das escolas bilíngues, quando é que esse sujeito será um cidadão, será aceito em uma sociedade ouvinte,
que eu denomino onde é que uma criança sociedade e aprende ouvinte surda, porque a educação é um direito na sociedade. Outra pergunta. Só digredindo um pouco, mas dentro do mesmo contexto. Quais foram as oportunidades que os surdos tiveram de informação sobre o coronavírus na janelinha da TV nessa pandemia? Nenhuma. Eu fiz alguns vídeos e solicitei minhas amigas intérpretes. A Edilene, essa que está na tela comigo, e a Simone Albuquerque, mora em Brasília, nossa primeira intérprete de Libras, fizeram os vídeos orientados por mim. E o surdo, que também interagiu entre si, informando uns aos outros. Amigos, o surdo tem direito à sua educação por lei? Não. A surdez não é um limite individual que determina o déficit auditivo, e sim a falta de educação e na comunicação. Nesse caso, o sistema é que é falho. Agora eu quero falar para vocês, quem vai falar para vocês é o meu coração. Os surdos são verdadeiros guerreiros, vivem no silêncio. Os surdos são surpreendentemente guerreiros, heróis e desbravadores resilientes. Muito obrigada. Cadê o café? Guerreiros, heróis e desbravadores resilientes. Só um momentinho que ele vai entrar. Informe que ele vai entrar as pessoas. Informe que ele vai entrar. Momentinho, Cleto tá tentando entrar. Vamos lá, Cleto. Opa. Olá, mais uma vez. Bom, vamos continuar nossa live. Gostaria de agradecer Momentinho, as palavras. Cleto tá tentando entrar. Vamos lá, Dalva. Cleto. Opa. E agora, olá, mais uma vez, nosso próximo palestrante chama-se Rimar Segala. Vamos continuar nossa live. Ele é formado em matemática pelo Centro Universitário de Assunção. Também é formado em letras libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele fez um mestrado em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse momento, ele é doutorando em linguística pela Universidade Estadual Paulista. Também é formado em letras libras. Eu quero rimar pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai, a sua fala, ele vai ser em estudos da tradução como intérprete pela Universidade Federal, doutor em linguística, especialista em libras. Professor e tradutor e intérprete de Libras na Universidade Federal, no FDPA, o doutor Anderson Almeida. Ele vai, então, neste momento, eu passo a palavra para o doutorando Rimar Segala para dar continuidade à nossa live. O Rimar, seja bem-vindo, intérprete de Libras na Universidade Federal, no FDPA. O doutor Anderson Almeida. Ele vai, neste momento, eu passo a palavra para o doutorando Rimar Segala. Sim, peça a Edilene para se retirar. Ah, tá, desculpa. Eu não tenho poder para fazer isso. Aonde é que eu desligo? Meu Deus. Sou nova aqui. Só um minuto.
Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque sem Deus a gente não é nada na vida, não é, gente? Ah, tá, Então, eu quero desculpa. agradecer a Deus. Aonde é que eu desligo? Eu também quero agradecer a minha mãe e meu pai, porque eles são a base realmente da minha essência e sem os quais eu não teria nem minha vida, né? E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão me assistindo hoje nessa palestra. É uma palestra realmente muito importante, né? Que eu nunca fiz na minha vida. Quero agradecer ao grupo da APAS, a Associação de Parnaíba, a Dona Lindalva, ao Cleto, ao Ranier, essa família, esse núcleo, né, da Associação de Surdos de Parnaíba tão especial, ao Anderson que está me interpretando agora voluntariamente, a todas as pessoas que estão me oportunizando esse momento de eu estar compartilhando com vocês um pouco sobre a minha experiência. A gente sabe, né, que amanhã é um dia muito especial para nós surdos, para a comunidade surda é um dia muito importante, importantíssimo, né? E é um momento da gente se congratular como surdos. Acredito que vocês saibam, alguns me conhecem, mas vocês sabem que eu sou surdo, né? Mas eu venho também de uma família surda, onde a maioria das pessoas são surdas, né? Eu tenho pai surdo e mãe surda também. Mas o meu pai surdo também tinha uma geração anterior de surdos. Meus avós paternos eram surdos, tá? Então meu avô paterno era surdo. E a minha mãe, ela tem irmãos surdos, ou seja, eu tenho tios surdos, né? Então, eu tenho também alguns primos que são surdos. Então, para mim é um motivo de muita alegria, porque eu vivo num contexto familiar de surdos. Na minha casa em São Paulo, né, meu núcleo familiar em São Paulo, todo mundo se comunica por língua de sinais. Então, a língua da minha casa é a língua de sinais. Então, desde bebê, desde meus primeiros passos, eu convivi numa família com língua de sinais. O que minha mãe fazia? Eu vou contar aqui para vocês. Então, quando eu nasci, minha mãe não sabia se eu era surdo ou se era ouvinte, porque naquele tempo, né, em que eu nasci, que foi em 1980, eu já sou um pouquinho velho, tá, gente? Eu não sou jovem, não. Eu nasci em 80 e não tinha médico especialista, otorrinolaringologista, né? Não estavam tão disponíveis, né, em alguns centros. Então, a minha mãe estava ali me balançando, mas não sabia se eu era surdo ou não. E o que ela fazia? Ela batia palmas bem forte, ela batia as portas, e daí ela percebeu que eu não chorava com nenhum barulho, né? E foi a partir desse momento, então, que ela percebeu, né, que eu era surdo, né? E vocês sabem o que aconteceu quando descobriram que eu era surdo? Teve uma festa na minha casa, porque eu era o primeiro surdo da família, né? Então, ai meu Deus, que alegria, mais um surdo na nossa família. Então foi um dia de festa, não foi um dia de tristeza na minha casa quando eu nasci. Então os anos se passaram e quando eu já tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu avistei um vizinho, né? Um vizinho nosso, da nossa rua. E eu fiquei olhando estranhamente para os vizinhos e eu fiquei pensando, mas por que essas pessoas... Eu não entendo muito bem essas pessoas, não entendo muito bem meus vizinhos, eles são diferentes, porque eles falam com a boca. Então, por que eles ficam mexendo com a boca o tempo todo? Que povo estranho, né? E aí eu chamei o meu pai e perguntei, pai, por que aquelas pessoas falam daquele jeito? Então, aí meu pai me disse, meu filho, aquelas pessoas ali são os ouvintes. Aí eu disse, mas pai, quem são os ouvintes, né? Porque eu não entendi o conceito. Então ele disse, olha, você rimar, você faz parte de uma comunidade, você é surdo. E meu pai foi me dando ali características. Você usa a língua de sinais, você se comunica com as mãos, com o corpo, né? A nossa língua, ela é diferente da língua que aquelas pessoas utilizam. A nossa comunicação, ela usa por canal de recepção o olhar. Nossos vizinhos, eles são
ouvintes, eles usam para emitir com um canal de emissão a boca e o canal de recepção eles usam o ouvido. Eu disse, mas que coisa estranha isso! Eu nunca pensei que as pessoas podiam conversar com a boca e com os ouvidos. Mas eles sabem Libras, pai? Não usa cuidado. Aí eu disse, desse jeito, meu pai, nossa, coitados, né? Eu acho que vocês escutaram, né? Ele falando. Eu pensei, gente, que pena deles, porque eles têm que falar tudo com a boca, tá com o ouvido, meu Deus, deve ser muito triste para eles, né? Deve ser muito difícil para eles essa vida, esse tipo de comunicação. Então, naquele momento, eu ainda criança, a ter a percepção que, na verdade, a deficiência quem tinha era os ouvidos, né? Eu vou confessar uma coisa para você. Eu tive até medo dos ouvintes. Eu disse, ai meu Deus, eu não quero nem chegar perto deles para não pegar essa doença. Depois eu começo a falar com a boca também, né? Porque para mim, o normal era sinalizar, né? Eu não me sentia uma pessoa deficiente, né? Eu nasci em uma casa, em um contexto onde as pessoas sinalizavam. Então, para mim, as relações eram muito iguais, né, na minha casa. Todo mundo era igual, não tinha diferenças. Quem ouvia ou de quem falava sinalizando era mais importante do que o outro. Então, só com o tempo foi que eu comecei a ter essa percepção, né, que na verdade era social, de que nós todos formávamos uma minoria social, né? E que a nossa língua era de fato diferente da língua majoritária. Mas a gente precisa pensar que o Brasil ele é um país plurilingüe, não existe só duas línguas, temos várias línguas e várias culturas. Então a gente tem que pensar em até qual o limite dessas culturas, dessas diferenças, né? Mas tem uma coisa que me entristece bastante, né? A maioria, né, a sociedade gosta de rotular, né, de estabelecer rótulos para as minorias, então ficam chamando os surdos de doentes, dizem que os surdos são deficientes, dizem que os surdos são outras coisas. Vocês devem conhecer já essas coisas, né, que as pessoas costumam nomear, rotular os surdos. Mas eu quero dizer que eu não sou nada disso, gente. O meu nome é Rimar. E eu não tenho nenhuma diferença de vocês. Nós somos completamente iguais. Eu como igual a você, eu durmo igual a você, eu tenho as mesmas necessidades fisiológicas, necessidade de amar, de ir ao banheiro, se eu quiser ter filhos, uma família. Tudo isso são possibilidades. Até se eu quiser cometer atos ilícitos, como roubar, eu posso também. Porque eu sou um ser humano. A única diferença, gente, entre mim e vocês é que eu não escuto, né? Mas isso não me torna um deficiente, porque a minha mente funciona em perfeito estado. A minha cognição funciona completamente. Claro que a minha língua está permeada de uma cultura diferente, costumes diferentes, os contextos educacionais de que eu necessito não são os que vocês necessitam. Mas isso não me torna falando do contexto, nós somos iguais, nós somos cidadãos de um mesmo país, nós somos filhos, né, eu e você. Então, na verdade, foram essas experiências, o contato da majoritária com a sociedade, que me fizeram certo momento, reconhecer que nós surdos estávamos realmente um patamar abaixo, mas porque a sociedade me via assim. Então, nós surdos sempre falamos isso, iguais. Então, é por isso que nós continuamos lutando. Essa luta não se restringe ao estado de São Paulo, é uma luta que se estende por todo o território nacional. Estávamos realmente um patamar abaixo. Em alguns locais do Brasil, há avanços locais que não são iguais a outros, né? Alguns locais já desenvolveram mais políticas, né?
Então, claro que a situação em São Paulo, por exemplo, não é igual a de Minas Gerais, mas são estados vizinhos, né? Então, comparar as situações, há avanços que não são iguais a outros, né? Alguns locais já desenvolveram toda essa estrutura que a gente precisa para fazer as coisas acontecerem. Claro que a situação em São Paulo, por exemplo, não é igual a de Minas Gerais, mas são estados vizinhos, né? Então, percebo que a gente tem um arcabouço para as situações relativamente grandes. E percebo que esse arcabouço ele serve de suporte para nós surdos. Essa legislação diz que nós temos direitos, ela diz que nós somos humanos, mas falta ainda, gente, uma efetivação dessas políticas, seja a nível estadual, municipal e federal. Há realmente desleixo, né, por parte, uma falta de vigilância mesmo, de obedecer às leis, de colocar as leis em prática. Mas a lei tem sido colocada muito de lado no Brasil. Há uma preocupação muito grande, por exemplo, em fazer adaptações para os surdos, mas não utilizar as línguas de sinais. Então, a gente vê que as línguas de sinais ela é forte para os surdos aprenderem a oralizar, né, colocar a majoritária. E a gente vê que a palavra que está em ordem atualmente é a palavra adaptação. Então, gente, a gente não quer mais adaptação, não quer mais adaptar. A gente vê que isso tudo é uma grande perda de dinheiro, de tempo. Isso tudo lembra do passado que a gente esqueceu a majoritária. E nós surdos sabemos que o mais importante agora atualmente é a palavra que os surdos querem. Então decidirmos pelos surdos. E aí vocês vão ter as respostas corretas. É bem verdade que isso tudo lembra do passado. A gente precisa a majoritária. E vocês vão ver que os surdos vão a palavra dos surdos vai queremos utilizar as línguas de sinais. Nós queremos decidirmos da legislação correta das línguas de sinais, que nós possamos fazer uso amplo e distinto das línguas de sinais em qualquer lugar. E vocês vão ver que os surdos eu acredito que isso que representa realmente a vontade. Nós queremos ir a um museu, nós queremos frequentar os cinemas, seja em locais nós não queremos mais fazer uso da marca do passado, da segregação, porque os surdos, eu acredito que isso que representa realmente a vontade está segregado, né? Os surdos devem estar incluídos. Então, enquanto persiste essa ideia de adaptar, nós não queremos tornar, facilitar para os passados, da segregação, a gente vai continuar segregando. Então, na verdade, o que a gente precisa é uma mudança realmente de pensamento, de modo que os surdos possam utilizar a sua língua, e que possam persistir também dessa cultura de contato, dessa outra língua. Nós não queremos tornar aqui no Brasil para só o português, não é verdade? Como língua oral, nós temos, na verdade, que a diversidade de línguas, nós temos línguas indígenas, outras línguas, e nós não temos só uma língua de sinais no Brasil, nós temos várias línguas que possam persistir também. Lógico que a Libras, ela tem uma importância política, é a língua de sinais mais conhecida, né? A gente pode dizer como língua oral nacional. Mas nós temos línguas indígenas, e nós não temos Oi, só Anderson, uma língua de sinais. peça para ele desligar o áudio dele, porque está dando eco, porque os dois falando ao mesmo tempo. Ela tem uma importância política, é a língua de sinais mais conhecida, né? A gente pode dizer como língua oral nacional. Mas nós temos línguas indígenas, e nós não temos Oi, só uma Anderson, língua de sinais. peça para ele desligar o áudio dele, porque está dando eco, porque os dois falando ao mesmo tempo. Setembro é um momento, uma oportunidade a língua da comunidade surda aproveitar para mostrar um pouco de sua luta, celebrar, né, fazer uma celebração, comemorar nossas conquistas, anunciar que nós temos os direitos, continuar falando sobre a nossa legislação, que ela existe, mas que ela deve ser efetivada. Nós precisamos realmente estar no momento de cobrança das autoridades para que se efetivem as políticas que já estão garantidas na legislação. Nós temos os direitos. Então, nós precisamos cobrar, gente. Não adianta ficar de mãos cruzadas, esperando que as coisas venham até nós. Então, a gente tem uma preocupação muito especial
especial, por exemplo, com a educação. Então, eu acho que esse momento é o momento da comunidade surda falar que ela tem direito, né? Nós temos direito. Então, nós precisamos cobrar, gente. E nós temos também uma missão, né? Que também é de educar a sociedade como surdos. A gente não pode culpar a sociedade é ignorante em relação às questões da surdez. Então, é um trabalho meio de braçal também dos surdos, de educar as pessoas, de informar para que a gente tenha um futuro melhor em relação às gerações vindouras, né? As crianças sociedade. Então, eu estou muito feliz e eu quero agradecer a oportunidade. A gente não pode culpar a sociedade é ignorante em relação às questões. Obrigado a todos pela atenção. Então, é um trabalho meio de braçal também dos surdos, de educar as pessoas, de informar para que a gente tenha um futuro melhor em relação agradecer aí a fala do professor Rimar. Anderson, peça desculpa para ele, mas é porque, por eu ter parado a fala dele, mas é porque lá no YouTube, quando tem duas pessoas falando, cria eco. Então as pessoas não estavam nem de ouvir aí a fala do professor Rimar, como é uma primeira experiência. Anderson, peça desculpa para ele, gente, mas é porque, por eu ter parado a... Bom, mas é isso. Ele está dizendo, não tem problema não, que eu fiz por maldade mesmo, para mostrar que os surdos têm voz, que a gente fala também. Muito bem, parabéns, é isso aí. A fala do professor Rimar, muito bem. Como é uma primeira experiência. Anderson, bom, dando continuidade à nossa live, mas é isso. Agora... Ele está dizendo, não tem problema não, que eu fiz por maldade mesmo, para mostrar que os surdos têm voz, que a gente fala também. Muito bem, parabéns, é isso aí. Nesse momento, está cursando Libras na Unicel. Bom, esse é o momento em que o Ranier vai iniciar a fala dele. Agora, então, bem-vindo, Ranier. Você tem aí o tempo necessário para a sua fala. Parabéns, é isso aí. Nesse momento, está cursando Libras. Mas vamos só confirmar o intérprete. É o momento em que o Ranier está com vai iniciar a fala dele. Agora, então, bem-vindo, Ranier. Você tem o tempo necessário para... Então, a Lani é que vai apresentar, né, só confirmar, vai interpretar a fala do Ranier. Então, boa fala dele. Então, bem-vindo, Ranier. Você tem o tempo necessário para... Então, a Lani é que vai apresentar, né, só confirmar, vai interpretar a fala do Ranier. Eu também. Oi, Lani. Oi. Você não tá vendo? Eu não tô vendo o Ranier. Peraí. Ele tá muito pequenininho. Eu não vejo ele como eu vi o Rimar grande. Você pode fixar o Ranier na tela? Aqui, peraí. Eu também. É só você clique nele, Lana. Clique na foto do Ranier que ele fica grande para você. Tá muito pequenininho. Eu não vejo ele. Eu tô clicando, não tá vendo. Só aparece o Rimar pra mim. Pode fixar o Ranier na tela? Eu também. Bem jeito. Eu vejo ele na tela do YouTube, mas... É só você clique nele, Lana. Clique na foto do Ranier que ele fica grande para você. Eu não vejo ele. Eu tô clicando, não tá vendo. Só aparece o Rimar pra mim. Baguncei aqui agora. Jesus do céu. Eu posso fazer então aqui, vamos lá. Ranier, Tá, eu tô vendo ele. É só você clique nele, Lana. Clique na foto do Ranier que ele fica grande para você. Eu não vejo ele. Eu tô clicando, não tá vendo. Só aparece o Rimar pra mim. Ok, boa noite a todos. Muito prazer. Eu sou surdo. Eu moro aqui na cidade de Parnaíba, no Piauí, no Brasil, né? E eu quero saudar todos que estão assistindo agora. Eu sou surdo. Meu nome é Ranier, como já fui apresentado, e meu sinal é esse aqui no olho. Boa noite a todos. Muito prazer. Eu sou surdo. Eu moro aqui. Dia 23 de setembro, né? Como é sabido de todos, a gente está celebrando o Dia Nacional dos Surdos, e eu quero agradecer muito. Hoje eu tenho aqui comigo nessa live o meu irmão, o professor Cleto Sandes, esse é o sinal dele, ele que é
professor, não é? Eu tenho também aqui junto conosco hoje o professor Rimar, que está aqui conosco nessa live. Eu também tenho aqui conosco o professor João Paulo, né? E esses dois que eu mencionei são professores surdos, né? A minha mãe também, a dona Lindalva, esse é o sinal dela, né? A doutora Edilene, esse é o sinal dela, também está aqui conosco hoje, prestigiando nesse momento. João Paulo, né? E esses dois que eu mencionei são professores surdos. E nós temos também os intérpretes que estão nos auxiliando, o Anderson, esse é o sinal dela, e a Lani, a doutora, né? Esse é o sinal da Lani, e nós temos também a Edilene, né? Sim, não a doutora, a intérprete. São duas Edilenes. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha história, né, na linha do que o Rimar fez aqui também, né? Então, eu nasci surdo, e nós temos também eu tive uma vida difícil, né? Claramente, como os surdos, a gente tem muitas dificuldades, e todos os dias a gente tem que superar, né? Meus irmãos têm pouco conhecimento de Libras, né? Sabem muito pouco. A minha comunicação com eles se reduz mais a brincadeiras, coisas de casa. Eu tive uma vida difícil, né? Então, na minha família mesmo, poucas pessoas dominam a língua de sinais, né? Então, quando eu era criança, o meu trabalho basicamente era de ficar perguntando tudo para todos, né? Então, eu perguntava as coisas para minha mãe, para dona Lindalva, que também desconhecia, né, a língua de sinais, e sinalizava um pouco, né? Fazia alguma gestualização para me ajudar com alguns conceitos, né? Mas a minha mãe não é fluente em língua de sinais, né? Então, eu sempre fui uma criança, um surdo muito curioso, sempre quis saber de tudo, eu sempre gostei de aprender tudo. Hoje eu tenho 34 anos, né? Então, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, quando eu via um objeto, né? Quando eu era menor, tipo uma cadeira, né? Então, eu sempre ficava interessado em saber o nome em português das coisas. E era engraçado porque automaticamente era uma coisa minha, eu sempre tive essa vontade de aprender a escrever em português. Então, eu sempre chamava a minha mãe e perguntava para ela como é o nome daquilo, porque eu queria escrever num pedaço de papel para registrar o nome daquele objeto, né? Então, isso foi bom para mim, né? Um certo modo, né? Do mesmo modo, assim como eu fazia com os objetos, por exemplo, queria saber o nome de uma fruta, a banana, né? Então, eu sempre quis saber como as coisas eram escritas e eu sempre registrava isso no papel. Então, eu sempre queria também ficar autônomo da minha mãe, eu sempre queria saber soletrar, né? Até um ponto de que eu pudesse mostrar para ela no papel e que eu também pudesse oralizar um pouco aquela palavra, né? Isso era importante para mim, né? Meu desenvolvimento em português, né? Então, é muito importante, eu reconheço o ensino que minha mãe teve. Minha mãe é uma pessoa muito curiosa, sempre atrás de saber informações, me ensinou muito português. Claro que a gente trabalhava muito com imagens, a maneira como eu aprendi o português foi através das imagens, mas eu reconheço muito esse esforço da minha mãe, né? Minha mãe sempre quis que eu estudasse, sempre falava da importância de que eu estudasse, né? Então, eu comecei na PAI de Parnaíba, não me recordo agora o nome da professora, mas vocês sabem, o ensino na PAI era muito voltado para a vocalização, né? Para o treino da oralização. Então, tinha toda aquela parafernália, né? Para ensinar a gente a oralizar, né? Então, por exemplo, eu posso dar aqui alguns exemplos, né? A pessoa pedia para falar surdo ou aluno, ou falar alguma palavra. Então, o foco realmente do ensino era a oralização. Aquilo a gente fazia todo dia com todos os alunos, né? Então, o meu ensino foi basicamente voltado para a oralização.
No meu ensino, né, eu fiz uma parte também dos meus estudos já no ensino fundamental, numa escola de ouvintes, né? Novamente, ali eu encontrei um ambiente em que os professores usavam somente a oralização. Muitos deles achavam que os surdos eram um pouco retardados, né? Então, eles não utilizavam língua de sinais, havia grande preconceito, os colegas também pouco dispostos em nos ajudar naquele momento, né? Isso persistiu até o término do fundamental menor. E quando eu fui para o fundamental maior, achando que a situação ia melhorar, as coisas pioraram, né? E aí começaram as fofocas, as opressões, né? O bullying realmente contra os surdos. E eu sempre tentando não focar naquilo, né? E focar nos meus estudos, tentando não ligar para a atitude daquelas pessoas, porque a minha preocupação era sempre de aprender a escrita. Então, vocês devem saber como é muito difícil para os surdos, né, esse processo. Já no ensino médio, também foi muito difícil, porque, por exemplo, as disciplinas de física, de exatas, eu tinha mais facilidade, mas quando ia para as disciplinas de humanas, de filosofia, era um conjunto de disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Então, as disciplinas de exatas, matemática, física, eu sempre gostei. Né? A disciplina de filosofia, português, sempre foram os meus entraves, né, na minha educação. Né? Falta muito a disponibilidade também dos colegas ouvintes na sala para estar ajudando, né? Muitas vezes eu pedia para um colega, ei, deixa eu ver teu caderno para eu poder anotar algumas coisas. Muitas vezes as pessoas não estavam disponíveis. Isso é uma dificuldade, né, da comunidade ouvinte, né, dos alunos numa sala de aula. Então, por exemplo, se fosse um dia de prova, muitos alunos iam tirar 9, não é? Mas quando fossem ver a prova dos surdos sempre ficavam, às vezes, com notas mais baixas. E muitos desses alunos ouvintes conseguiam essas notas de modo, né, ilícito, né? Pescando ou fazendo coisas que não deveriam, né? Depois, para concluir o meu ensino médio, eu fiz no ensino de jovens e adultos, né? Que é 2 séries em um ano. E eu já estava trabalhando nesse momento. Então, como eu estava trabalhando manhã e tarde, às vezes eu pedia também para os meus patrões para que eu pudesse me ausentar, às vezes, para fazer algumas provas da escola. E foi assim que eu consegui, né, chegar ao fim do ensino médio, né, no supletivo ali de 6 meses. O Enem, quando eu fui fazer o Enem, foi muito difícil, não é? Tinha um intérprete na prova, mas eu não conhecia muito a língua de sinais, então aquilo não foi muito acessível para mim, né? Muito difícil, às vezes os surdos começam a marcar a prova de qualquer maneira para tentar a sorte, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Então, eu não passei no Enem algumas vezes, né? Pelo menos umas 3 vezes. Então, eu vou tentar de novo, fico fazendo a inscrição, né? Até que. Então, aí eu consegui, né, com essa nota do Enem, fazer a Faculdade Internacional do Delta. Eu consegui fazer o curso de Ciências Sociais, mas era um curso que estava demorando também para mim, porque um curso novamente da área de humanas, aulas muito longas, né, com muitas conversas, né? Então, terminou que eu não concluí esse curso, né? No segundo momento, eu fui para a Unip, né? No curso de Ciências Contábeis.
Então, era um curso das quais as leituras eu não conhecia muito, muitos conceitos, muitas coisas complexas de fato, né? Então, eu também, devido à dificuldade, terminei não concluindo, né, esse curso. As aulas muito na forma oral também, sem intérprete, né? Na UFP, eu passei também no curso de Ciências Contábeis. É muito diferente a realidade lá, eu já conseguia ter alguma relação com os alunos, as pessoas muito solícitas me ajudavam para poder resolver os exercícios, mas infelizmente a questão do trabalho, né, que ocupa o dia todo e muitas vezes para conciliar isso com as provas ficava muito complicado, né? Mesmo contando já nesse momento com o auxílio de alguns alunos em sala de aula, né? Não tinha intérpretes na UFP, né? E isso dificultava muito, né? Complexizava muito a minha educação. Agora, né, tem o curso de Letras Libras, né? As pessoas me falaram, ei, tem curso de Letras Libras, por que que tu não faz? E aí eu comecei a estudar também Letras Libras, né? Tem também aulas com os professores falando bastante, mas tem a Libras, né? Muitas vezes eu fico até com dor de cabeça, porque são tantas horas de língua de sinais, e como eu não estou acostumado também a assistir aula em língua de sinais, terminou que quando eu assisto também aula em língua de sinais, para mim também é difícil. Então, nós temos a turma, temos o intérprete, mas são poucos contatos, né? Porque a gente vê mais as imagens, as informações são mais da forma visual. Ah, né? Agora nós estamos lá no momento dos estágios, nós temos os grupos de estudo, nós estudamos artigos, elaboramos projetos. Eu ainda não fiz muita coisa, algumas pessoas me deram lá uns papéis, né, para eu fazer algumas atividades e eu fiquei encarregado de repassar isso para outras pessoas. Muitas vezes as pessoas, os ouvintes, como têm mais facilidade, eles fazem, mas falta esse meu protagonismo. Por que que as pessoas não deixam também eu fazer? Em que momento é que eu vou resumir? Em que momento é que eu vou fazer no computador? Então, é uma coisa que exige muita paciência de nós surdos também, porque as pessoas, eu tenho toda vez que terceirizar as atividades. A associação eu tive a ideia, né, de fundar a associação, eu tinha 16 anos e eu comecei a procurar informações sobre associações de surdos em outros lugares. E aí eu tive essa ideia, né, de viajar. Eu viajei para uma outra cidade para observar a comunidade surda. E eu gostei muito do que eu vi nesses outros lugares. E aí eu perguntei à minha mãe, eu disse, mãe, vamos fundar uma associação de surdos, né? E nós fomos juntos na APAE conversarmos com as pessoas, né, que já trabalhavam sobre como que isso seria possível. Fomos na prefeitura, acionamos várias entidades locais. Foi um processo que exigiu muita paciência, né? Nós visitamos Teresina, na, na associação, na APADA, né? O sinal é esse, a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos de Teresina. E minha mãe teve ali uma longa conversa com as pessoas sobre como fundar uma associação. Depois desse primeiro momento, nós decidimos então ir até Fortaleza para visitar a ASSE, né, Associação de Surdos do Ceará.
Lá, diferente do que aconteceu na APADA, né, que minha mãe é que conversou, eu já tive a oportunidade de conversar com os surdos lá na ACE, né? E a gente também foi até João Pessoa, também na Associação de Surdos de João Pessoa, observar como é que era o funcionamento de uma associação. Até que nós decidimos, não organizar essas atividades aqui em Parnaíba. Nós começamos a fazer várias leituras sobre questões sociais, elaboramos um estatuto, né, as questões éticas, guardamos aquilo, né, no primeiro momento, depois nós voltamos a mexer nesse material, né, e foi um longo processo que envolve processos em cartórios, temos que ir ao fórum, fazer reconhecimentos de documentos, ofícios para elaborar pedidos. Então, tudo aquilo para mim era novo também, aquela gama de sinais, até que a gente fundou isso que a gente chama esse sinal aqui, que é APAS, né? Então, na APAS é um local onde a gente tem palestras, celebrações, momentos de trocas. Então, eu quero agradecer, era isso que eu ia falar, para o próximo ano, né? Nós esperamos que seja um ano melhor. Nós continuamos na perspectiva da escola bilíngue, né? Nós realmente temos esse desejo de que a escola bilíngue ela aconteça, né? Que seja o nosso futuro, né? E principalmente que privilegie as crianças surdas, né? Que estão ainda no início da sua escolarização, para que a gente não tenha adultos atrasados. Era só isso. Já deu meu momento, já deu meu tempo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, então aqui agradecemos a fala do Ranier, né? Bastante interessante as suas colocações. E prosseguindo com a nossa live, eu vou apresentar agora o próximo palestrante, João Paulo Vitório. Ele possui licenciatura em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é mestre em Linguística pela UNB e, nesse momento, ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UNB. Quem vai interpretar será a Lani Lima, que é mestranda em Linguística e é intérprete e tradutora de Libras. Agora eu passo a palavra ao João Paulo Vitório. Eu acho que a Lani não está aqui, está? Lani? Parece que houve um problema com a Lani. Okay. Anderson. É a última fala, eu vou fazer logo tudo agora. Obrigado, querido. Você é uma boa de pessoa. Uma boa noite. Eu primeiro gostaria de agradecer a APAS pela iniciativa, né? Principalmente eu queria agradecer em nome da dona Lindalva por essa grande iniciativa de organizar essa live. E eu também gostaria de agradecer aos intérpretes, né? A gente sabe que isso é um trabalho que não é fácil fazer a interpretação, e eu gostaria de agradecer aos intérpretes.
Eu quero agradecer a todas as pessoas que nesse momento estão disponibilizando um momento, né? Eu sei que a minha família aí no Piauí está me assistindo, meus amigos surdos e ouvintes. Então, estou com muita saudade e desejoso de revê-los em breve. Eu vou falar um pouco sobre esse tema, né, bem provocativo, que é sobre a questão dos direitos dos surdos. Um tema muito importante, envolve anos de conquistas de políticas. Nós sabemos que são questões inacabadas e são questões que ainda a gente ainda está lutando, não é? Não são questões que estão terminadas. Eu cresci na cidade de Teresina, no Piauí, né? Meu pai e minha mãe ajudaram a fundar a APAD, essa associação que o Ranier mencionou, e começaram realmente com um foco na APAD, e depois a gente desenvolveu a Associação de Surdos, que é a ASTE. Então, é uma luta, gente, que nunca termina, né? A gente está sempre lutando pelos nossos direitos. Então, a gente pode até pensar, mas o governo tem alguns projetos, a gente já tem o intérprete na tela, na TV, a gente já tem a legenda, mas, gente, essa acessibilidade ainda não está em todos os lugares. A gente tem algumas iniciativas, nós temos experiências exitosas, mas nós sabemos, por exemplo, nessa fala do Ranier, né, da dona Lindalva, eles sempre perguntam, cadê a escola bilíngue? Foi uma coisa que eu percebi na fala deles. Então, eu lembro que eu estava em Teresina, né, e o governador do Piauí prometeu que a escola bilíngue aconteceria, e até hoje nós não temos ainda a escola bilíngue, nós estamos esperando. A comunidade surda continua à espera de se essa escola vai acontecer ou não. E só quem sofre com isso são, de fato, as crianças surdas, porque as crianças surdas são as mais prejudicadas pela ausência dessa escola, pela inexistência dessa escola, né? E o problema ele só se alarga, é uma bola de neve, porque os surdos que são crianças, 95% desses surdos, eles são de famílias ouvintes, ou seja, os pais desses surdos não sabem línguas de sinais. Então, nós temos muitos surdos, às vezes a gente vê os surdos reclamando no Facebook, no Instagram, em vários lugares, mas o que resolve você ficar colocando no Facebook? O que resolve você ficar postando no Instagram? É preciso, gente, nós tomarmos iniciativa. Nós temos as nossas causas e nós surdos precisamos nos autorrepresentar, precisamos em muitos locais. Eu fiquei muito famoso uma época porque eu era o garoto do Ministério Público, porque toda hora eu estava no Ministério Público, mas eu não tinha vergonha disso, porque eu sabia que eu tinha meus deveres como cidadão, mas que eu também tinha meus direitos. Eu fui criado uma família de ouvintes, mas eu sempre sobre o que é o trabalho, então eu sempre acionei o Ministério Público, seja a instância do trabalho, seja as outras instâncias, sempre que não tinha intérprete de Libras nas entidades, eu sempre levava os documentos, então a minha atuação foi sempre nesse sentido, de que o surdo precisa entender que não dá para ficar só com esse papo de Facebook, de Instagram, perguntando, postando fotinha de escola bilíngue, a gente tem que ir com a lei na mão nas entidades, cobrar, acionar o Ministério Público, né? E a gente precisa aproveitar porque essas leis existem, né? Eu vou contar uma coisa que aconteceu, por exemplo, aqui em Brasília. A gente tem uma escola que tem uma sala bilíngue, né? Que é uma classe bilíngue nessa escola. E tem uma aluna surda nessa sala que estava quase terminando o ensino médio e reprovava, né? Por quê? Porque faltava professor e ela sempre perdendo o ano, né? Aí eu fui até essa escola perguntar o que estava acontecendo com essa aluna surda. É porque não tem professor e eu fico repetindo de ano, né? A surda me falou o que estava acontecendo, né? Eu fiz palestras para aqueles surdos, explicando para eles que existia o Ministério Público, e os surdos sequer conheciam a existência do Ministério Público, não sabiam o significado, a importância dessa entidade, né?
não conhecem a própria legislação, não sabem quais são os passos para se entrar com um processo, porque as questões legais elas são complexas, né? Então, é um problema que não é só do governo, ou do estado e da prefeitura, é um problema também de formar os surdos para uma educação política, politizar os surdos, tornando-os também responsáveis e que eles possam ter esse patrimônio das informações, seja em vínculo com as associações, com as FENEIs ou com as associações estaduais. Porque o que acontece, né? Eu estava palestrando nessa escola, explicando quais eram os passos para esses processos. Gente, na outra semana, contrataram um professor para essa escola. E a gente ficou impressionado. Gente, mas como foi tão rápido? Né? Procuraram uma aluna surda. Foi você que colocou esse processo? Foi você que redigiu esse processo? Então, vocês vejam que resolveu a vida da aluna. A aluna se formou, ela concluiu o ensino médio dela. Então, é um problema muito sério, porque falta informações para os surdos. Então, esse é o maior problema, é a gente informar os surdos dos seus direitos. Então, é importante que as famílias, o pai, a mãe, mesmo com as dificuldades de comunicação, orientem seus filhos surdos e também utilizem a língua de sinais. A primeira coisa que é importante ao identificar um nascido surdo, né, o médico com certeza vai indicar a oralização, vai dizer para você evitar a língua de sinais, vai dizer que se ele usar a língua de sinais, ele não vai aprender, não vai se inserir na sociedade. Gente, o mais importante é que o surdo seja bilíngue. O que é ser bilíngue? É que ele tenha duas línguas, é que ele tenha a oportunidade de conhecer as duas línguas. Ou seja, que ele adquira a Libras como língua materna e de que ele tenha o português como segunda língua. Se ele quiser aprender a oralizar o português, isso fica a cargo dele, né? Então, as escolas precisam contemplar esse tipo de metodologia. A metodologia bilíngue, ela é diferenciada, né? Nas salas de aula, o professor deve usar a língua como língua de instrução, né? E saber como devem ser também as metodologias para adaptar os materiais para uma aula de surdos. Sem fazer essas coisas, utilizando a metodologia de ensino de ouvintes, os surdos não vão ter sucesso na sua aprendizagem, né? Porque o professor, ele não é um professor de português como L2, ele é um professor de português para falantes nativos, e nós não somos falantes nativos de português. É importante intérprete de Libras, mas não em sala de crianças surdas, por exemplo, gente. Então, muitas instituições públicas colocando intérprete de Libra para a criança não sabe ainda a língua, né? A criança nessa idade, ela está numa fase ainda de consolidação da sua língua. Ela precisa aprender a cultura, aprender a se relacionar, ela aprender através de contações de histórias, uso de materiais lúdicos. Então, não é o momento para colocar intérprete para a criança em sala de aula, né? Não há uma falsa crença de que colocando intérprete para crianças surdas elas vão aprender a Libras, e isso não é a maneira correta. É muito triste que nós agora, né, a gente precisamos nesse momento acionar o governo. A gente tem, por exemplo, surdos dentro das secretarias, né? Nós temos surdos no Ministério, no MEC, né? E nós temos surdos na Secretaria Nacional de Pessoas com Deficiência, né? Então a gente precisa aproveitar esse momento e estar lá todo dia cobrando isso, gente, porque os nossos pares estão lá. Nós temos uma surda que é secretária nacional e nós temos surdos no MEC. Então a gente precisa mostrar para eles, gente, vocês estão aí. A gente precisa provocar. É um momento de luta, não é um momento da gente ficar comemorando que tem surdos no ministério. É um momento de nós cobrarmos ações.
a gente precisa aprender. Eu aprendi muito no passado na posição de presidente da Associação de Surdos de Teresina. Muitas coisas aprendi às duras penas, porque não é fácil aprender sobre o trâmite de processos, né? Então agora eu fico muito feliz de ter essa responsabilidade de repassar para os surdos, de formar os surdos das futuras gerações para que eles se politizem também. Então, uma coisa que é muito importante a gente mostrar para os surdos que foi a criação de uma lei. Só um instante. Ok. A criação da lei Viver Sem Limites, né, do projeto Viver Sem Limites. Naquele momento, os surdos de Brasília ficaram muito aviltados, né, e correram porque tinha as conquistas do IPI para comprar os carros com descontos de impostos, né? Tudo isso estava previsto ali. Desculpa, é que alguém estava falando comigo aqui. Então, quando sancionaram a lei, e nós vimos os pontos, nós reclamamos de muitas coisas, porque os surdos disseram, estão enganando a gente, o governo está enganando a gente, fica falando que vai ter desconto, né? E fica dizendo que isso é privilégio. Então, a gente não vê muita diferença de mudança, a mudança em relação ao que o governo anterior estava fazendo, gente. Essa discussão sobre os privilégios. Então, é importante que os surdos tenham seus direitos garantidos, né? A gente tem pessoas com deficiência visual, motora, com vários acessos, e os surdos, falta voz dos surdos, porque os cadeirantes, os cegos, eles têm voz, eles falam em português, mas há uma falsa crença de que os surdos não têm voz, porque a gente não consegue emitir sons orais, mas nós temos voz, a nossa mão é a nossa voz. Então, a gente precisa estar sempre questionando sobre e continuarmos a nossa luta, seja relativa aos impostos, sobre a educação, todas essas esferas. Então, falando mais especificamente sobre a questão da escola bilíngue no Piauí, eu vejo que falta realmente muitas coisas, não é uma situação específica do Piauí, né? A gente tem que ver sobre essa inserção do professor bilíngue nas escolas, como é que ela vai se dar. A gente também tem que acompanhar de perto como vai ser a metodologia dessas escolas, e a gente também tem que conversar sobre a adaptação dos materiais para as disciplinas de física, matemática, história, os conteúdos curriculares. E eu adicionaria também a questão dos funcionários também dessa escola, né? O corpo técnico, desde o vigia, os serviços gerais, o diretor, as pessoas precisam ser bilíngues, precisam saber língua de sinais. Não adianta ter uma escola em que o surdo não possa perguntar onde é o banheiro, é uma escola em que o surdo só pode conversar com o professor. Então, esse é um processo que deve ser feito junto com a política, gente. Então, eu faria um clamor nesse momento de que a porta, né, para a gente conseguir essas coisas não seriam as redes sociais somente, mas é importante que os surdos tenham atuação, é importante que os surdos ajam em conjunto com a família, para que a gente possa vislumbrar melhorias, seja na área de educação, de saúde, no esporte. Hoje, no momento da pandemia, né, como é que um surdo, por exemplo, que contrai Covid, está nos hospitais? Como é que ele está fazendo essa comunicação? Tem intérpretes nos hospitais, né? Então, é importante que a gente realmente una forças, a gente junte forças para conseguir, para essas conquistas. Eu quero agradecer muito a oportunidade de te fazer essa fala. Bom, então gostaríamos de agradecer a fala, né, do palestrante João Paulo Vitório. E nesse momento, né, que vivemos, nesse momento de pandemia, esse momento diferente,
Planeta Vive, de 2020, nós vamos encerrar a nossa live de hoje com a fala da ginecologista e parceira da APAS, Edilene Teixeira. E ela será, né, terá como intérprete o José Cláudio. Já posso começar? Já posso começar? Acredito que sim. Anderson. Eu acho que Eu já tinha pensado em fazer Libras, mas não ensaiei muito. Eu acho que não vai dar hoje não, Libras. Eu vou fazer mesmo em português. ok. Eu vou fazer a Libra. Ok. Obrigado mais uma vez, querido. Boa noite. Eu agradeço o convite, né? Parabenizo a APAS, comandada pela dona Lindalva, e muito feliz por participar desse momento tão importante. Meu nome é Edilene Teixeira, eu sou médica ginecologista, sou formada há 19 anos, e este é meu sinal. Quando eu me formei, na época que a gente entrou no curso, em 95, não se falava em nada de Libras, não se falava em acessibilidade de forma alguma. E durante muitos anos, só com 14 anos de formada, foi que eu despertei para a questão do surdo. Foi no momento que eu estava construindo a minha clínica e estava comentando com uma psicopedagoga que ia fazer a clínica adaptada ao cadeirante. E ela me perguntou, por que você não aprende? E ficou na minha cabeça aquilo. E no ano de 2015, quando eu já tinha montado a clínica, eu lembrei disso de novo. E lembrei da dona Lindalva, que eu tinha conhecido na escola de yoga que a gente fazia, e resolvi entrar em contato com ela. Quando eu entrei em contato, eu procurar o professor Zé Cláudio. Então, a gente começou dia 28 de novembro de 2015, a primeira aula do curso básico de Libras, que a gente pediu para que fosse para mim e para meus funcionários, na ocasião. Com muita dificuldade, assistindo aula uma vez por semana, às vezes, tinha meses que a gente nem tinha aula, a gente foi levando, assim, até que, quando estava no final do básico, eu achei que estava aprendendo muito devagar, e disse, professor, eu quero dar aula para os surdos. E ele ficou surpreso com a minha fala, e disse, você tem certeza? Eu disse, professor, eu quero aprender mais ligeiro, que eu não tenho tempo. Então, eu pensei em menstruação, que é um tema que tem muitas dúvidas, e as perguntas que alguns ouvintes faziam para mim, algumas delas, eu montei 6 perguntas com as 6 respostas, e resolvi encarar a primeira palestra em Libras na APA. Foi uma experiência maravilhosa, muito boa. Não tive inibição e medo de forma alguma. O professor perguntava, professor, ela sabe que eu não sei, então tá bom demais. E assim eu comecei. A gente começou uma sequência de palestras de ginecologia em Libras, sendo que elas escolhiam os temas, e eu continuei também fazendo os cursos. Avancei para o curso intermediário e depois já terminei, já fiz o avançado. E tem um projeto, né, que eu ajudo as pacientes surdas, eu atendo em Libras lá na clínica, sempre que possível, e assim, já tive a oportunidade de atender paciente surda, que não era da APAS, e foi muito interessante, que a paciente ficou bem surpresa, porque a gente começou a conversar em Libras,
Foi muito, muito emocionante, uma experiência muito boa. E cada dia eu tenho vontade de aprender mais. Libras virou um compromisso. Na verdade, a gente faz um trabalho, por exemplo, com o Surdo, no Outubro Rosa, todos os anos, vai sair agora, vai sair a palestra de Outubro Rosa. E eu gosto também de, dentro do possível, passar uma receitinha culinária para eles, que geralmente eu faço um evento lá na clínica e sirvo para eles a receita que eu faço, e mostrando para eles que eles são capazes de fazer tudo que eu faço. Eu só vivo reclamando porque eles não acordam cedo para trabalhar, porque eu posso acordar, eles podem também. Eles só não falam português, mas eles falam em Libras, eles se comunicam e podem fazer muitas coisas. A ideia que eu tenho de atender o surdo, e em especial a surda, né, que pela especialidade, é também de estimular a autoestima. E, além disso, o principal objetivo é tentar atender a paciente surda, oferecendo a mesma privacidade, o mesmo cuidado que eu ofereço à minha paciente ouvinte. É muito interessante, a gente tem estudado muito mais coisas. Eu fui fazer uma especialização em sexualidade humana, em terapia de casais, de 1 ano e meio em João Pessoa, pensando no surdo, porque eu vi a necessidade dele de ter alguém com quem conversar sobre questões da intimidade dele. E está servindo para o ouvinte e para o surdo, está sendo muito bom no consultório. Eu só tenho aprendido com eles. O surdo é muito diferente, é muito interessante, porque ele tem um universo, uma percepção muito diferente da nossa, dos ouvintes. Eu tenho muita curiosidade, eu sei que eu estou só começando, eu quero aprender mais sobre esse universo. E sei que o domínio da língua é o principal caminho para chegar de fato até o surdo. Eu tenho muita coisa para contar ainda, tenho muito para aprender, mas estou cada dia mais envolvida. Agora, aparecer num evento como esse, tirar uma fotografia, para mim, quem me conhece sabe, eu fazia as fotos de costas no começo do curso da APAS. É muito difícil, mas agora, no Dia das Mães, eu tenho o Instagram da clínica em Libras e português. Está até um pouquinho atrasado, mas as produções são um pouco lentas, porque eu tenho que passar pelo meu professor. E a ideia é poder dar ao surdo também informações objetivas e claras, de dúvidas do dia a dia, que às vezes não tem coragem, ou não tem coragem de perguntar, ou não tem para quem perguntar. E surpreendentemente, são dúvidas de muitos ouvintes, porque, na verdade, o meu parâmetro é do ouvinte, né? As perguntas vêm através de dúvidas mais interessantes, os problemas do dia a dia que são objeto de discussão e de informação desse canal que eu abri com as pacientes surdas. Eu não sou muito afeita a redes sociais, essa parte tecnológica eu não tenho muito domínio. Mas eu sempre disse, se eu fosse fazer alguma coisa, eu teria que fazer em Libras. E é isso. Para mim, Libras já faz parte do meu dia a dia. Embora pareça muito esquisito junto dos meus colegas de profissão, eles não entenderam isso ainda. Mas para mim também foi difícil. Foi difícil. Quando eu percebi, meu Deus, eu nunca lembrei mas também achei muito difícil. Aprender Libras não é fácil, nem todo mundo tem coragem de encarar isso. Mas tem sido muito bom, porque eu tenho conhecido muitas pessoas muito interessantes, inclusive muita gente que está participando aqui da live, o professor Anderson, que está me ajudando aí, uma simpatia, eu só conheci um workshop que a gente participou há pouco tempo, e devo muito a todos, eu sou muito bem acolhida na APA sempre. Tem muita paciência comigo. E eu só quero poder ajudar mais, na verdade. Começando e buscando cada dia mais. A aula muito interessante que eu tive e que foi um grande desafio, eu lembro bem, no básico, foi a aula com o Ranier. Ranier é muito exigente e por isso mesmo eu fiquei muito emocionada de assistir a aula dele. E eu ainda fui bem atrevida e tive coragem, estava terminando de montar uma outra parte da clínica, a parte do laboratório, e fui mostrar sozinha a clínica para ele.
eu cheguei em casa me achando, né? Que eu estava conseguindo me comunicar com um surdo, ainda mais com o meu professor. Muito emocionante. As surdas, as meninas pacientes que já ficaram minhas amigas, elas ligam, a gente conversa pelo WhatsApp e é muito bom. Eu acho elas muito boazinhas comigo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. E, de fato, eu estou muito feliz de participar desse evento. Obrigada. Bom, então, agradecer aí a fala da médica Edilene, né? E nesse momento, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos os palestrantes, né? Agradecer a Lindalva Nascimento de Souza, agradecer ao Rimar Segala, agradecer ao Ranier, ao João Paulo Vitório e à Edilene. E, claro, um agradecimento especial ao Dr. Anderson Almeida, né, que nessas 3 últimas palestras ele interpretou, né, não era o que estava previsto, mas ele, como é uma pessoa de um coração imenso, né, uma pessoa maravilhosa, ele entendeu e nos ajudou a prosseguirmos com a nossa live. Agradecer também a Lani, né, que interpretou, tá? Que também interpretou 2 falas, e agradecer a todas as pessoas que participaram, né, da nossa live, que nos acompanharam pelo YouTube, e dizer que eu estou extremamente feliz, que é a primeira experiência, né, experiência tecnológica, que nós que compomos a APAS fizemos. Ela, como todo processo tecnológico, ele sofre algumas falhas, né? A nossa live não foi tão perfeita como gostaríamos, mas ela foi extremamente prazerosa. A fala de cada, o sentimento na fala, né, de cada palestrante, a história de vida que cada um contou, é o que de fato conta para nós, né? Essas afetividades, né, que cada um mostrou, as dificuldades que cada um apresentou, né? As dificuldades por ser surdo, né? As dificuldades na convivência com o ouvinte, né? Ela é bem marcante e é bem interessante. Eu particularmente fiquei bastante emocionado, tá? de entender, de compreender esse universo, né? Eu tenho meu irmão que é surdo, mas essa nossa live, eu achei ela maravilhosa. Se mais alguém do grupo quiser falar, lembrando que nós já estouramos nosso tempo, tá? Nós já avançamos muito, e se alguém gostaria de falar, que tente que a sua fala seja mais rápida. O Rimar quer falar. A gente fica pensando sempre nas capitais, a gente fica pensando em Brasília, a gente fica pensando em São Paulo, mas eu quero dizer nesse momento que para os interiores, que os problemas são iguais, tá, gente? Então, eu sei que Parnaíba é um lugar longe, não é um local, às vezes, que está distante, mas a gente tem que trabalhar com positividade, os surdos aí vão ter sucesso também, a luta continua. Paulo? Eu quero agradecer a todos que nos viram. Então, eu só quero parabenizar o João Paulo agora, a APAS pela iniciativa, quero parabenizar os intérpretes. Gostei muito da fala da doutora Edilene,
né? A gente está precisando de iniciativas como essa aqui em Brasília também, de médicos que se proponham, né? Inclusive ginecologistas também, que se propõem a aprender língua de sinais. Então, em Brasília, a gente não tem médicos, né? Então, o trabalho é sempre com intérpretes. Então, Parnaíba está de parabéns e tem muita sorte de ter a doutora Edilene como parceira. E continue na luta, estudando língua de sinais e se aproximando da comunidade surda, como você disse. Amanhã, gente, é o dia 26, né? O Dia Nacional dos Surdos. Então, eu quero aproveitar e parabenizar a todos os surdos, não é? Pela luta, que não é só do INES, né? Não é só, mas é das associações, é das famílias, é dos intérpretes. Então, a gente precisa lembrar também que nós não podemos descansar em nenhum momento. A gente precisa continuar lutando para a gente pensar num futuro melhor para nossas crianças surdas. Então, eu deixo meu abraço e muita saudade do Piauí, muita saudade dos meus familiares. Um abraço. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer a todas as pessoas que nos ouviram. Dona Lindalva, o seu áudio você tá sem áudio, tá mudo. Tá, Pedro, meu áudio tá mudo. Momento. Agradecer a todos que nos viram, que tiveram a paciência de escutar essas pessoas maravilhosas, surpreendente a história de cada um, emocionante. Eu sei disso porque eu sei do Ranier todo dia me chamando, todo dia. Eu não aprendo livro. Eu digo que eu estou velha, Ranier, mas vai aprender. Vamos lá. E aí, a doutora Edilene também. Eu ri muito da sua história, Rimar. Linda essa história de muito surdo na família, essa história de ouvinte ser doente. Isso é incrível. O Ranier diz que anormais somos nós, mas o surdo, ele é normal. Ele não sabe dessa história de ouvinte, não. Então, é isso, gente. Aos intérpretes, Zé Cláudio que não deu certo, Anderson, Alane, Adilane. Até a próxima, gente. Tem alguém que quer dizer alguma coisa? Não, né? Eu só tenho para falar, não? Pode. Eu tô de novo feliz e só agradecer pela oportunidade de conhecer tanta gente interessante, tanta história bonita. E a próxima vez eu quero ver se eu consigo fazer em Libras. Fiquei sem jeito com o seu professor Zé Cláudio, que eu tinha ensaiado com ele. Eu entendi. Você me disse que é fato, eu entendi. Menos em Libras. Eu aproveitei para falar mais coisas. Soltei um pouquinho em português. Gente, o João Paulo, em 2011, já foi um dos palestrantes do primeiro congresso de educação de surdo do Delta do Parnaíba. Mais uma vez, gente, agradecimento a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Então, encerrada a nossa primeira live.